é conhecida de muito tempo, desde a antiguidade, né? E ela foi descoberta pelos gregos numa região da Ásia, chamada Magnésia. E aí eles perceberam lá que existia um minério que era capaz de atrair pedaços de ferro, né? Então eles começaram a estudar as propriedades desse minério. Daí eles viram que quando você tem um pedaço na forma de um bastão, né, ou de uma barra, quando você aproximava esse minério de pedacinhos, de partículas de ferro, o ferro ele ficava mais atraído, né, ele interagia mais com as extremidades desse material. Né? Então, essas extremidades foram chamadas de polo. Então, o que a gente está vendo aqui na mão, nessa figura aqui, na mão desse cara, tá vendo? Ele está segurando um ímã, né, que é esse minério que foi descoberto lá, né? E aí, se você observar bem aqui nas extremidades, você tem um acúmulo de limalha de ferro, que é onde acontece o fenômeno da magnetização, do magnetismo com mais intensidade. Tá? Então, com o passar do tempo, eles esse material, né? Daí eles perceberam que quando você colocava esse objeto pendurado por um fio, eles sempre se alinhavam na mesma direção, né? Que era a direção norte-sul geográfico da Terra. Então, com isso, eles conseguiram construir a bússola. Então, basicamente, o que é a bússola? A bússola é um ímã, né? Uma agulha imantada, que é essa figurinha amarela que a gente está vendo aqui. E aí essa figura ela fica meio que levitando, né? Ela fica suspensa por um ponto. E daí ela vai se orientando de acordo com essa orientação geográfica da Terra, né? Então foi a partir daí que eles perceberam que a Terra também possuía propriedades magnéticas, né? Não só esses materiais imantados, né? Esse minério que eles encontraram, mas também a própria Terra, ela também tem lá a sua propriedade magnética. Certo? Então, a agulha de uma bússola, né, que é esse pedacinho de ímã, no formato de uma agulha, né, bem estreito, ela vai sempre se orientar no sentido norte-sul da Terra, tá? Então, o polo norte do ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra, e a extremidade que aponta para o sul geográfico da Terra é o polo sul do ímã. Foi assim que eles definiram a polarização magnética. A parte do ímã que ficava apontando para o norte geográfico, eles chamaram aquilo de polo norte magnético. E a parte do ímã que ficava apontando para o sul geográfico, eles chamaram aquilo de sul magnético. Né? Daí, com o tempo, eles perceberam que quando você tem dois ímãs e você tenta aproximar polo norte com polo norte, ou polo sul com polo sul, você tem uma repulsão, tá vendo? Então, polo norte com polo norte repele. Polo sul com polo sul também repele. Agora, quando você tenta aproximar um polo norte de um polo sul, você observa a atração. É análogo ao que acontece no caso elétrico, né? Quando você tem cargas elétricas iguais, elas se repelem, e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Né? Aqui no magnetismo acontece tudo de forma análoga. Né? E aí, com base nessa propriedade aqui, e naquilo que eles observaram lá em cima, né? A partir de quando eles definiram esse conceito de polo norte magnético, polo sul magnético, né, eles concluíram que o polo geográfico norte é um polo sul magnético e o polo geográfico sul é um polo sul magnético. Né? Por quê? Porque a bússola ela fica com o polo norte magnético dela orientada para o norte geográfico, tá? E vice-versa, né? Então, se o polo norte geográfico atrai um polo norte magnético, que é o da bússola, significa que o próprio polo norte geográfico se comporta como um polo sul, né? Porque polo sul magnético e polo norte magnético se atraem, tá?
Então, se, né, recapitulando, porque essa coisa é meio confusa, né? Se o polo norte magnético da bússola aponta para o polo norte geográfico da Terra, significa que esse polo norte geográfico é um polo sul magnético, para poder haver atração magnética ali, tá bom? E também a mesma coisa acontece lá no polo sul geográfico, né? Como o polo magnético da bússola aponta para o sul geográfico, então esse polo sul geográfico da Terra se comporta como um polo norte magnético, para poder ter a atração magnética aí e fazer com que a bússola ela fique em equilíbrio nessa orientação aí, tá? Então, essas informações elas estão contidas ali nas perguntas, por isso que eu estou comentando sobre isso, tá? Então, se vocês forem olhar lá os questionários, né, as questões do questionário, do primeiro questionário pelo menos, é basicamente sobre isso, tá? Uma outra propriedade interessante do ímã, no caso, né, do material que produz naturalmente magnetismo, é que se você quebrar esse material aqui em dois, o que você vai formar são dois e você for norte ou sul, tá bom? Então, se você vier aqui, por exemplo, um desses ímãs aqui dessa figura e quebrar, né, esse ímã como um todo, ele tem um polo norte, magnético, né? E tem um polo sul, magnético, que fica na outra extremidade. Tá? Se você quebra esse material em dois, você vai produzir dois polígonos, né, que tem um polo norte e um polo sul. Tá? No magnetismo, você não consegue separar em objetos diferentes um polo norte e um polo sul. Você não consegue isolar um polo norte de um lado e um polo sul do outro. Na realidade, diferente, uma fricção. Tá? Isso tem que estar ligado. E é por isso que a gente vai ver e os medicamentos sempre são sempre fechados, tá bom? Aliás, sobre essa questão das linhas de campo, eu já começo a falar sobre isso. É o seguinte, né? Como é que a gente faz para definir a atração do campo magnético no entorno de um ímã? Se você tem várias bússolas, ou com a mesma bússola diferente, você, no entorno de um material, né, de um ímã, de um pedaço de ímã, você vai ver que a agulha dessa bússola vai estar em cada posição que você coloca, orientada numa certa direção. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa figura, se eu coloco a agulha da bússola exatamente nesse ponto P1, eu vou ver que a agulha da bússola ela fica perfeitamente horizontal aqui, ó, conforme a gente está vendo nessa figura. Então, isso indica para a gente que o comportamento magnético que esse ímã está produzindo nesse ponto tem essa forma, ó, é representado por um vetor que aponta assim para cima, né? Aponta numa direção bem definida aqui, tá vendo? É perpendicular à parede aqui do ímã, tá? Agora, se você muda esse ímã para uma outra posição, para uma posição P2 aqui, por exemplo, a orientação da agulha ela dá uma declinada, ela dá uma envergadinha, tá vendo? Então, a conclusão é que nesse ponto P2, o campo magnético que esse ímã está produzindo é representado por esse vetor aqui inclinado, tá? E aí, se você for fazendo isso em todo o redor aqui desse material, você consegue traçar, né, uma linha que define o comportamento desse campo magnético, tá? E aí, essa linha, ela tem esse formato aqui. Se eu coloco a... Deixa eu dar uma aumentada aqui na figura. Então, se eu coloco a bússola exatamente nesse ponto aqui, ó, né, no ponto de simetria, numa região de simetria aqui da figura, essa agulha ela vai estar apontando para cima, na vertical certinho.
tá? Se eu coloco a bússola um pouco mais inclinado, nesse ponto aqui, por exemplo, aí a agulha da bússola dá aquela desviada que a gente viu na figura de cima, tá? E aí, conforme eu vou colocando a bússola em cada ponto aqui no espaço no entorno do ímã, o comportamento do campo magnético é determinado por essas linhas que a gente está vendo aqui, tá? E aí essas linhas, elas são fechadas. Elas começam no polo norte, elas saem do polo norte magnético, né, do ímã, elas dão uma certa volta aqui no espaço, né, e retornam para o material pelo polo sul, tá bom? Mas, como eu não consigo separar o polo norte do polo sul, né, eu não consigo separar, né, esses dois polos, significa que essas linhas aqui, elas são fechadas, tá bom? Então, por fora do material, a linha de campo, ela sai do polo norte e entra no polo sul, mas por dentro do material, essa linha vem do polo sul e retorna para o polo norte. De modo que cada uma linha dessa que a gente está vendo aqui é uma linha fechada, tá? E aí o vetor campo magnético, que representa, né, o comportamento desse ímã em cada ponto do espaço aqui, vai ser um vetor tangente a essa linha, tá? Tá certo? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, que a gente está vendo, o vetor campo magnético, ele é um vetor vertical, né? Porque a reta tangente a essa curva é uma reta vertical, e esse vetor, ele vai estar apontando para baixo, né? Porque ele tem que estar orientado aí no sentido norte-sul, tá vendo? Ele vai estar apontando para baixo, tá? A mesma coisa do outro lado, né? Se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, na reta que é tangente a essa curva, é uma reta vertical, tá? Então, esse campo magnético nesse ponto vai estar sendo representado por um vetor que aponta para baixo. Já por dentro do material, você tem um campo magnético que é praticamente uniforme, né? Por que ele é uniforme? Porque essas linhas aqui dentro são todas elas quase que linhas retas verticais, assim, tá? Então, o campo magnético aqui é mais ou menos uniforme e ele vai estar sempre apontando do sul para o norte. Isso quando eu estiver dentro do material. Agora, quando eu estou fora do norte para o sul, como a gente está vendo aqui na figura. E aí, deixa eu ver mais coisa aqui para falar sobre essa questão. A gente já vai passar para a parte da força elétrica, tá? Só um minuto. Tem essa questão aqui também, né, de como que surgiu a relação do magnetismo com a eletricidade. Deixa eu dar uma diminuída aqui na figura. Né, o cientista lá, o Orenstein, né, ele estava curioso, né? Ele estava acreditando que poderia haver alguma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Até aquela época, lá no início do século XX, né, o início do século XIX, não se sabia que existia relação entre essas duas áreas da ciência, da física, né, que era o magnetismo e a eletricidade. A eletricidade, ela surgiu muito depois do magnetismo, então ela foi se desenvolvendo, né, ela foi trazendo muitas aplicações para o cotidiano, enquanto que o magnetismo também já tinha lá, né, as suas aplicações devido ao fato de que o magnetismo já era conhecido há muito tempo. Né? Só que essas duas áreas da física, elas não tinham nenhuma relação, pelo menos não se conhecia nenhuma relação entre essas duas ciências. Né? Mas isso porque, mesmo no século XIX, depois de muito tempo de ter sido descoberto, né, a natureza microscópica do magnetismo ainda não era bem conhecida, tá? Então, esse cara aí, o Orenstein, né, ele foi o primeiro a tentar descobrir, a investigar a natureza microscópica do magnetismo. Tá? Então, ele acreditava que o magnetismo poderia ter alguma relação com as cargas elétricas, né?
Então, ele fez essa experiência aqui para tentar mostrar, né, que o comportamento das cargas elétricas poderiam afetar o comportamento magnético de um ímã ou de uma bússola aqui. Tá? Então, ele pegou um fio, tá? Esse fio é um fio condutor, né? Um fio de cobre, por exemplo, e daí ele pegou esse fio e deixou o fio desligado perto de uma bússola, perto de um material magnético aqui, tá? Então, quando ele aproximou o fio desligado, né, sem estar conduzindo corrente a essa bússola, ele verificou que não acontecia nada, não tinha nenhuma coisa estranha acontecendo no comportamento da bússola. Ela continua orientada aqui no sentido norte-sul geográfico, tá vendo? Agora, quando ele pega esse fio e liga numa fonte de tensão, né, liga numa bateria, começa a fluir corrente por esse fio, e aí o comportamento da bússola sofre aqui uma mudança bem drástica, tá vendo? A bússola que estava orientada no sentido norte-sul, ela sofre uma deflexão aí, ela gira, né? Bem drasticamente. Ó. Ela estava numa certa direção. Quando eu ligo a corrente na bateria, a direção do campo magnético aqui da bússola muda de 90 graus, tá vendo? Então, isso dá uma indicação de que o comportamento das cargas elétricas, né, a condução de cargas elétricas ou uma corrente elétrica, afeta no comportamento da bússola. Ou seja, a corrente elétrica, né, um fio conduzindo cargas elétricas, é capaz de produzir interação magnética. Tá? E foi a partir daí que se começou a investigar a relação entre essas duas coisas, entre essas duas ciências, a eletricidade e o magnetismo. Né? E aí, com o passar do tempo, se percebeu que essas duas coisas são tão intimamente relacionadas que elas viraram uma coisa só, né? Que é o eletromagnetismo. Tá? Então, tanto os fenômenos de ordem elétrica como os fenômenos de ordem magnética, elas têm origem na carga elétrica. Tá? Agora, o que eu preciso ter, além de carga elétrica, para eu poder produzir magnetismo? Eu preciso ter carga elétrica em movimento. Tá? Então, vocês viram aqui que na primeira situação, quando eu não tenho uma corrente elétrica estabelecida nesse fio, a bússola não sofre nenhuma ação dessa corrente, desse material aqui, tá certo? Porque eu não tenho uma corrente elétrica aqui. Tá? Então, o movimento desses elétrons é muito baixo, é muito pouco, para produzir um efeito magnético sobre essa bússola. Tá? Esses elétrons eles estão se movendo de forma que eu não consigo produzir um campo magnético para poder interagir com essa bússola aqui. Agora, a partir do momento que eu produzo uma corrente elétrica, ou seja, que eu faço esses elétrons se moverem numa direção bem definida, né, eu vou fazer com que esse fio, por ele mesmo, produza corrente elétrica, produza campo magnético, e aí o campo magnético produzido por esse fio, por essa corrente, vai interagir com o campo magnético da bússola e vai aplicar uma força aí, né, um torque sobre essa bússola, faz ela girar, tá? Então, o que acontece? Na eletricidade, né, para eu produzir, por exemplo, um campo elétrico, eu só preciso ter uma carga elétrica. Então, se eu tenho um elétron parado no espaço, esse elétron está produzindo um campo elétrico em torno dele, tá? Mas eu também consigo produzir um campo magnético com esse elétron, desde que eu pegue esse elétron e coloque ele para se mover, para se deslocar, tá certo? Então, ó, prestem muita atenção nessa informação aí, porque ela também está lá no questionário, tá bom? Quando eu tenho uma carga elétrica parada, essa carga elétrica só produz campo elétrico. Ela não tem magnetismo, ela não produz campo magnético, tá? Agora, quando eu pego uma carga elétrica e coloco ela para se mover em qualquer direção, né, ela vai estar produzindo um campo magnético, tá bom? Que pode interagir com outros campos magnéticos aí ao redor, tá? E aí, com base nisso, a gente tem aqui o nosso segundo material, né? Que fala de que maneira que uma carga elétrica se movendo vai interagir com um campo magnético externo. Tá? Então, essa figura que a gente está vendo aqui mostra isso.
eu tenho uma carga elétrica aqui, tá? É uma carga elétrica positiva, né? Como a gente vê aqui na figura, tem um sinal de mais dentro dessa bolinha, então é uma carga elétrica positiva. O que acontece é que se eu pegar essa carga elétrica e jogar ela dentro de um campo magnético com uma certa velocidade, ela pode interagir com esse campo magnético e sofrer a ação de uma força, que é o que a gente está vendo aqui nessa figura, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego essa carga elétrica, eu tenho aqui um ímã, né? Esse ímã ele tem um polo norte e tem um polo sul, tá? Então, esses dois polos aqui, eles não estão separados, não, tá? É porque essa figura dá a entender que eu consigo separar o polo norte do polo sul, mas não é isso. Tá? Eles devem estar conectados aqui por cima, ou então aqui por baixo, que a gente não está vendo na figura. Mas esses dois materiais aqui, esses dois objetos, né? O azul e o vermelho, eles fazem parte de uma coisa só, tá? Então, eu tenho um ímã aqui, esse ímã tem lá o seu campo magnético, que aponta do polo norte para o polo sul, como a gente está vendo aqui na figura. Então, se eu pegar essa carga elétrica e deixar ela parada aqui dentro desse campo magnético, não vai acontecer nada, tá? Porque a carga elétrica parada, ela mesmo não produz um campo magnético para interagir com esse externo aqui. Então, não vai ter interação magnética, não vai ter força magnética. Agora, se eu pegar essa carga e jogar ela aqui dentro com uma velocidade, como a gente está vendo na figura aqui, né? E se essa velocidade formar um certo ângulo diferente de 0 graus com essas linhas aqui do campo magnético, então vai ter uma força magnética empurrando essa partícula aqui para algum lugar, tá bom? E aí a regra que a gente aprendeu para definir a orientação dessa força é aquela regra da mão direita, né? Então, que a gente vai discutir daqui a pouquinho ainda, tá certo? O módulo dessa força aqui, desse vetor vermelho, depende, então, de ter carga elétrica, logicamente, né? Porque para eu ter magnetismo, eu preciso de carga elétrica, tá bom? Essa carga elétrica está aqui, ó, na minha fórmula, tá? Eu preciso que essa carga elétrica tenha um movimento, ela tem uma certa velocidade dentro desse campo. Então, a velocidade está entrando aqui, nesse V, né? E eu tenho que ter essa carga elétrica interagindo com um campo externo, um campo magnético externo. É esse B que a gente está vendo aqui, tá? Então, são essas três coisas que são essenciais para eu poder ter força magnética. Tem que ter uma carga, né, ou uma corrente elétrica, né? Essa corrente ou essa carga tem que estar em movimento, tá? E elas têm que estar interagindo com um campo magnético externo para eu poder observar uma força magnética. Além disso, depende do seno do ângulo, tá vendo? O que é esse ângulo θ que está aqui? É o ângulo formado entre o movimento da carga, essa velocidade V aqui, e o próprio campo magnético, tá bom? Então, através dessa expressão aqui, ó, a gente vê que se o ângulo for de 0 graus, né, ou seja, se a partícula estiver se movendo na mesma linha reta do campo magnético, essa força também vai ser zero, não vai ter força nenhuma, ainda que a carga esteja se movendo, tá? Então, se a carga estiver andando ao longo da linha reta aqui que define o campo magnético, também não tem força nenhuma, tá? Porque o seno de 0 graus o seno de 0 graus é zero, né? Então, se esse ângulo aqui vale 0 graus, que é quando você tem o vetor V e o vetor B na mesma linha reta, essa força aqui vai ser zero, tá? Agora, nessa situação que a gente está vendo aqui na figura, essa velocidade ela forma um ângulo de 90 graus com um campo magnético. Tá? Então, você tem aqui o campo magnético numa certa direção, a velocidade está vindo perpendicularmente a essa direção, né? Então, o ângulo formado é de 90 graus, o seno de 90 graus vale 1, e aí é quando você tem essa força aqui, no máximo de intensidade que ela pode acontecer, tá? Então, essa força ela vai ser máxima, ela vai atingir o maior valor possível quando esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu for abrindo esse ângulo de 0 até 90, o que vai acontecer com o módulo da força? A força vai começar no valor zero, né? Porque quando eu tenho 0 graus, a força é zero. E aí, conforme eu vou abrindo essa velocidade em relação ao campo magnético, a intensidade dessa força ela vai aumentando,
até chegar ao valor máximo quando esse ângulo aqui for 90 graus. E aí, se eu continuar abrindo, né? Ou seja, se eu passar de 90 graus, a força ela volta a diminuir, né? Só que ela vai estar apontando para o sentido oposto, tá? Se esse seno aqui for um seno negativo, né? Na verdade, ela nem passa para o sentido oposto, não. Tá? Se eu passar de 90 graus para um ângulo maior do que 90, o que vai acontecer só é que o tamanho desse vetor vermelho aqui, ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, até chegar a zero, quando essa velocidade estiver apontando no sentido oposto. Tá? Certo? O que a gente faz para definir a direção e o sentido da força magnética? A gente vai usar essa regrinha da mão direita aqui, né? Também chamada regra do tapa. Como é que funciona a regra? Você coloca aqui a sua mão direita, tá? Para definir o sentido da força. Os seus dedos, esses 4 dedos da mão aqui, eles vão estar sempre apontando na direção do campo magnético. Enquanto que o polegar vai estar apontando na direção do movimento das cargas elétricas, ou da carga elétrica. Se a carga for positiva, então a força ela vai estar apontando no sentido de sair da palma da sua mão, como a gente está vendo nessa figura, tá vendo? Ó, você tem um campo magnético aqui ao longo dos dedos, desses 4 dedos da mão, tem uma carga positiva aqui no meio, na palma da mão, a velocidade dessa carga é ao longo do polegar, tá? E a força magnética ela está apontando para cima aqui, tá? Se a carga elétrica for negativa, aí a força vai apontar para baixo, no sentido de entrar na palma da mão. Tá? Então, numa outra perspectiva aqui, ó, nessa figura ao lado, o que a gente tem? A gente tem uma carga positiva aqui no meio, tá? Na palma da mão. O campo magnético está ao longo dos dedos, desses 4 dedos. A velocidade da partícula, da carga, está aqui ao longo do polegar. Então, a força que está agindo nessa carga está puxando ela para fora do plano do quadro, do plano da tela. Por que está puxando para fora? Porque essa carga é uma carga positiva. Tá? Então, o vetor vai estar apontando para fora. A gente já aprendeu que um vetor apontando para fora é representado por esse símbolo aqui. Né? Você tem uma bolinha com um ponto no meio. Então, se eu represento uma grandeza física dessa forma, com uma bolinha com um ponto no meio, isso está indicando que essa grandeza física está saindo do plano da tela, ou do plano do quadro, ou do plano da folha, não importa. Tá? Se essa força estivesse entrando, ou seja, se aqui ao invés de uma carga positiva, eu tivesse uma carga negativa, eu representaria isso por um X dentro da bolinha. É o que está sendo explicado aqui nessa observação. Tá? Então, se eu tenho uma bola com um ponto no meio, significa que a grandeza física pode ser força, pode ser velocidade, pode ser campo magnético, está saindo do plano da tela. Tá? Se eu represento por um X, isso indica que essa grandeza está entrando no plano da tela. Tá certo? E aí, ainda sobre força, né? Sobre força magnética, a gente viu algumas aulas atrás aí também que, além de eu ter força elétrica numa única carga se movendo dentro de um campo magnético, logicamente que eu também posso ter força sobre uma corrente, né? Então, essa figura aqui é uma figura que explica muito bem o que está acontecendo. Deixa eu aumentar. Um ímã, né, em forma de U, né, que a gente fala, um ímã em forma de ferradura, tá? Esse ímã ele tem um polo norte e polo sul, o polo norte está aqui embaixo, o polo sul está aqui em cima. Tá? Então, os vetores campo magnético, né, eles estão apontando para cima, na vertical, ó, do norte para o sul. Tá? Então, se eu tiver um fio conduzindo corrente, conduzindo uma corrente I dentro dessa região de campo magnético, esse fio vai estar sob a ação de uma força magnética. Né? Por quê? Porque eu tenho uma corrente elétrica estabelecida aqui nesse material, nesse fio. Tá? Então, se eu tenho corrente elétrica, eu tenho cargas elétricas se movendo aqui dentro,
E aí essas cargas elétricas, elas estão produzindo campo magnético, né? Então, esse campo magnético que essa corrente produz interage com esse campo magnético externo, e daí, como consequência, você tem uma força magnética que empurra esse fio aqui para um lado ou para o outro, né? Então, essa figura está mostrando para a gente que esse fio está sendo empurrado para fora, né? Para fora dessa região aí do ímã. Né? Por que esse fio está sendo empurrado para fora? Porque, de novo, a gente vai seguir aqui a regra da mão direita, tá vendo? Você tem uma mão direita desenhada aqui, e aí, ó, os dedos da mão, eles estão apontando ao longo do campo magnético, tá? Então o campo magnético é vertical para cima. Daí você coloca a sua mão direita dessa forma, né, com os 4 dedos voltados para cima, tá? A corrente, ela está indo aqui no sentido do ponto C para o ponto D, tá? Então esse é o movimento das cargas elétricas, que a gente representa pelo polegar, tá? Então se eu tenho campo magnético para cima e corrente elétrica indo de C para D, a consequência é que a força magnética que vai estar atuando nesse fio sai da palma da mão, né? Então vai empurrar esse fio para fora, tá? Conforme a gente está vendo nessa figura, tá? E aí como é que a gente faz para calcular o módulo dessa força? Agora eu não posso usar mais QVB, né? Ó, vamos voltar aqui no QVB. Ó, o QVB, ele funciona quando você tem uma carga concentrada num ponto, tá? Se movendo dentro de um campo magnético. Então, você tem ali uma carga muito concentrada, que você sabe o valor dela, e essa carga tem uma velocidade, né? Porque é um objeto que está se deslocando ali no teu campo magnético. Nesse caso aqui é um pouco diferente. O que a gente tem aqui é um fio parado, e dentro desse fio parado você tem várias cargas elétricas se deslocando. Tá? Então, para a gente poder calcular o módulo da força magnética que age nesse fio, a gente não vai usar o QVB. O QVB só funciona para uma carga pontual, concentrada num ponto. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter que usar o comprimento desse fio, né, o L, a gente vai ter que usar a intensidade dessa corrente. Tá? Então, é da onde vem, se a gente fizer uma análise aqui, né, bem complexa dessa situação, a gente chega nesse resultado aqui. Ó. A força magnética que age no fio é dada por essa fórmula, BIL. Né? O que é o B? O B é o campo magnético. O I é a corrente que está passando ali por dentro do fio. Né? E o L é o comprimento daquele fio dentro do campo magnético. Tá? É por essa expressão aqui que a gente calcula o módulo da força magnética quando eu tenho um fio conduzindo corrente dentro de um campo magnético. Tá? Então, qual que é a diferença? No primeiro caso, você tem uma carga se deslocando pelo campo magnético, uma carga concentrada. Aqui não, aqui você tem uma carga distribuída, né? Você tem uma corrente que passa através de um fio. Tá? Então, aqui você não consegue determinar uma carga concentrada, não tem um Q, mas tem um I, tem uma corrente. Tá? E entra aqui na nossa expressão. Esse fenômeno aí, ele dá margem a um monte de aplicação, né, que é interessante a gente conhecer. Então, tem os galvanômetros, que são os instrumentos que medem, por exemplo, corrente ou tensão elétrica, a partir da força magnética aí, tá? Então, isso aqui a gente já discutiu na aula anterior também, não está cobrando no questionário, a gente vai passar por cima. Problemas aqui que são bem clássicos, né? Mas que no nosso questionário lá ele não está sendo cobrado, não, porque essa questão é uma questão que envolve um pouco mais de conta, né? E o nosso questionário lá é um questionário mais conceitual, né? Mais de entender a fenomenologia, não de fazer conta. Tá? Mas esse problema clássico aqui é interessante vocês lerem, porque em todo curso, toda vez, né, que esse conteúdo aqui é estudado, esse problema aqui ele é discutido. Né? Então, a gente já falou sobre ele, mas só para relembrar, aqui você tem um fio
conduzindo uma corrente elétrica aqui do ponto C para o ponto D, tá? Esse fio ele está suspenso por uma mola dentro de uma região de campo magnético, tá? Então você faz aqui a análise das leis de Newton, né? Você tem força para baixo, você tem duas forças para baixo, né? Você tem a força magnética que age aqui no fio, tá? Porque ele conduz uma corrente dentro de um campo magnético. Você tem o peso do fio, que puxa ele para baixo, e para cima você tem a força da mola, que é aquela lei de Hooke, né, que a gente estudou no primeiro ano, Kx. Tá? Então você aplica aqui a segunda lei de Newton, né? Ou seja, a soma das forças para baixo tem que ser igual à força para cima, e aí com isso você determina qual que é a deformação que essa mola vai ter quando você tem esse fio dentro do campo magnético aqui. Tá? O que vem pela frente aqui a gente vai deixar para a próxima aula, a parte da lei de Ampère e da lei de Faraday. A lei de Ampère diz como que fica o campo magnético produzido por um fio conduzindo corrente. Então a gente viu isso não tem muito tempo, né? A gente vai recapitular isso aqui na aula que vem, tá? E na aula da semana passada a gente estudou o efeito Faraday, que é um efeito muito importante, muita aplicação no nosso cotidiano, né? Vai revisar na semana que vem, tá? Então o efeito Faraday diz de que maneira que eu consigo produzir corrente elétrica através de um tubo magnético, por exemplo, que pode conduzir corrente. Tá? Então, a gente vai deixar essa parte de indução para discutir na semana que vem. Esse assunto aqui, né, indução eletromagnética, talvez seja a parte mais interessante, mais importante desse conteúdo do terceiro bimestre. Tá? Então, a gente vai discutir isso aqui de novo, já que a gente viu na aula passada, né? Vai discutir novamente na semana que vem, tá? Não deixem de fazer as atividades da plataforma. Hoje é dia 30, né? A próxima aula da semana que vem é dia 7. E aí o questionário, os dois questionários do módulo 3 vão ficar abertos até o dia 10, tá? Então não deixem de fazer o questionário, principalmente quem tem a pretensão aí de pedir antecipação da colação de grau, porque eu preciso lançar a nota de vocês do terceiro bimestre para vocês poderem pedir a antecipação, tá bom? Então não deixem de fazer as atividades desse bimestre, não, porque é importante. Certo? Vou colocar aqui a lista de presença. Deu ruim aí na transmissão ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo, sobre as listas, sobre as notas e tal? Se não tiverem dúvidas, perguntas ou nada para perguntar, hoje a gente está encerrando por aqui, e daí na semana que vem a gente retorna, tá? A semana que vem, a aula do dia 7, vai ser a última aula do nosso bimestre, tá? Porque a do dia 14 eu vou deixar reservado para vocês fazerem a última atividade do módulo, que eu ainda vou colocar lá na plataforma. Bom dia, boa semana para vocês também.